Gente, é isso. Hoje, mais um dia, nós vamos falar aqui hoje de Mateus 17 até o 30. Já chega aí, já anota 17 ao 30, para que a gente possa ser bem focado, porque daqui um pouquinho eu tenho que estar na live aqui da mentoria Meta 23, que o Reinhard vai nos entregar nessa manhã, né? Então tem muita coisa aqui pra gente aprender hoje ainda. E eu tô, agora que eu tava aqui lendo, estudando sobre Mateus 26, né? Mateus 26, ele traz pra gente muita reflexão. Ontem a gente tava lendo, estudando, né? Sobre o momento que começou uma conspiração contra Jesus, né? Onde Judas foi lá e entregou, se vendeu, né? Judas ali, ele começa a se vender e um pouquinho antes, aquela mulher foi e derramou um perfume muito caro na cabeça de Jesus. E a gente tava aprofundando aqui agora de manhã no conhecimento. E as moedas que Judas vai trocar Jesus pelas moedas não valiam nem 10% daquele perfume. Olha que discrepância gigante, né? As moedas no qual foi entregue Jesus não valia nem 10% do que aquele perfume que foi derramado sobre a cabeça dele. Então, a gente tem que refletir sobre muitas coisas. E aí, tá falando aqui, né, que a ceia do Senhor acontecia naquela época, era a Páscoa. A Páscoa naquela época era um evento no qual todas as famílias celebravam. Então era uma festa muito grande, eram muitos dias de celebração, onde as famílias se reuniam e os pais ensinavam para os filhos o significado de cada alimento daquele que tinha na mesa. Então todos os alimentos que tinham na mesa tinha ali um motivo pelo qual estava ali. Tinha até água salgada, que simbolizava as lágrimas do povo, quando o povo saiu do Egito rumo à terra prometida, as lágrimas do povo. Então, tudo que tinha ali naquela mesa tinha uma explicação. Então, como que era essa festa da Páscoa? Os pais sentavam e explicavam e falavam e comentavam sobre aquilo, sobre as maravilhas que haviam passado no deserto, sobre as tristezas, sobre tudo aquilo que tinha acontecido, para que aquela história passasse de geração em geração. Então, a Páscoa era um momento onde celebravam a vitória daquele povo escolhido que saiu do Egito rumo à terra prometida. Então, por isso que já existia a Páscoa, né? Mesmo antes do dia que Jesus foi entregue e crucificado. Então, a gente começa a observar que Jesus, os apóstolos estavam ali caminhando e um deles, acredito que foi Pedro, que perguntou aqui, perguntou o seguinte, ó. No primeiro dia da festa de pães sem fermento, os discípulos pães sem fermentos é o panetone, né, que a gente conhece hoje. Os discípulos dirigiram-se a Jesus e perguntaram: onde vamos preparar a refeição da Páscoa? Porque todo mundo ali tinha a refeição da Páscoa, todo mundo ali fazia a sua refeição. E ele respondeu dizendo, olha, percebe como Jesus o tempo todo ele dava direção clara, escreve aí, direção clara. Naquele momento, Jesus virou simplesmente e falou o seguinte, olha, vocês vão até a cidade, vocês vão encontrar um homem assim, 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 e naquele momento vocês vão dizer, o meu mestre diz, o tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Então, Jesus ele explicou onde é que estaria o homem e o que é que precisava falar para aquele homem para que desse certo fazer a Páscoa naquela casa. E estudos afirmam que a Páscoa a última ceia foi num lugar muito bonito, tipo num rooftop, em cima assim de uma casa, né? E é muito engraçado que Jesus ele dá muita certeza aqui nessa pequena frase sobre o tempo, né? O meu tempo está próximo, ou seja, o tempo era algo que ele sabia, o tempo de Deus é certo. O que nós precisamos entender é que o tempo de Deus para as nossas vidas, ele é certo.
não atrasa nem um minuto e também não chega adiantado nem um minuto. O problema é que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E é por isso que muitas vezes quando você recebe uma promessa, você fica acelerando, achando que é no seu tempo, achando que você precisa fazer alguma coisa. Mas não, o tempo de Deus é no tempo dele. E aí, presta atenção, os discípulos fizeram exatamente como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Então presta atenção no que eu vou te falar. Esse homem provavelmente era um homem que tinha boa condição, porque ele tinha uma moradia que pôde proporcionar isso. Provavelmente ele era um homem que também conhecia Jesus, para ele ter aceitado, né? Não só Jesus, mas os 12 estarem lá ceando na casa dele. E é muito bacana que os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e conseguiram preparar a Páscoa. Então presta atenção aqui que eles ouviram a direção de maneira clara. A comunicação de Jesus, ela foi assertiva, ela foi direcionada. Ele é o mestre, né? Então o que acontecia ali? Naquele momento que Jesus direcionou aquele povo, os discípulos, eles foram claros e assertivos e deu certo. O que a gente tem que aprender em cada passo aqui daquilo que a gente está lendo? Aprender a ouvir a direção. Então vamos lá, a gente já aprendeu duas coisas aqui sobre o tempo de Deus ele é único e não atrasa, não adianta. A segunda coisa, a direção é clara. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado sobre a mesa com os 12. Enquanto estavam comendo, ele disse, certamente um de vocês me trairá. Eu quero que vocês imaginam, né, naquela época, os estudos falam que a mesa era em formato de U, né? E sentava do lado do mestre, aquele que, da pessoa que estava ali ensinando, aquela pessoa que estava na casa, aquele que tinha mais um grau de importância. Então, do lado de Jesus estava sentado João, que era o discípulo amado, né? Que todo mundo fala que o João se achava mesmo mais amado. E do outro lado estava sentado Judas. Então, estava um de cada lado. Olha a pressão que estava acontecendo ali, né? Naquele momento, enquanto eles estavam comendo, estava todo mundo ceando, todo mundo na paz do Senhor. Pensa uma mesa com 12 pessoas, todo mundo ali desfrutando, conversando, aquela coisa linda. Aí vai Jesus e só fala, eu fico pensando a cara de todo mundo na mesa, a cara de Judas na mesa, a postura de Jesus para poder falar isso. Ele foi muito claro, tá? Ele simplesmente, no meio da cerimônia, ele olha para todo mundo, no meio da cerimônia da Páscoa, e fala assim, certamente um de vocês me trairá. Naquele momento, todos ficaram, quem? Quem vai trair? Eu não. Cada um teve sua expressão. E aí um foi perguntando, o outro foi perguntando, o outro foi perguntando, mas será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Mas Judas não fez essa pergunta. E naquele momento, quando Jesus joga no ventilador o problema, né, que espalhou para todo lado, porque trouxe ali um desconforto, porque todo mundo ficou se perguntando, quem é que vai ser, será? Ficou aquele burburinho ali no meio de todos eles, né? E aí Jesus, eles ficaram muito tristes, aqui a palavra fala que eles ficaram muito tristes, com certeza não sou eu, Senhor, todos já começaram a se justificar, não sou eu, não vai ser eu, e afirmou Jesus, aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. Ou seja, ele sabia, só que nessa hora, pensa bem, naquela época eles colocavam um prato grande e quem estava do lado ia dividindo a comida, ia dividindo a refeição ali. Não era como hoje um prato para cada um. Então tinha um prato na frente de a cada 2, 3, não sei, e eles iam dividindo a comida. Então aquele que estava no prato, do lado de Jesus, um era João, e o outro era Judas. Provavelmente Judas já sabia aquilo que ele estava planejando, aquilo que ele estava fazendo. Então, naquele momento, eu fico pensando na frieza de Judas para se manter ali e ficar tranquilo, né? E aí, naquele momento, quando Jesus fala isso, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O filho do homem, aí Jesus complementa, o filho do homem vai, como está escrito ao meu respeito. Mas ai daquele que trai o filho do homem, melhor seria não tivesse haver nascido. Presta atenção no que Jesus está falando aqui. Já está escrito. Não pense que não vai acontecer. Vai acontecer por uma forma ou outra. Vai acontecer. Mas ai daquele que trair.
o Filho do Homem. Melhor haveria não ter nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Olha só, todos eles, na primeira vez que Jesus fala, já começaram a se justificar. Judas ficou ali caladinho. Aí Jesus ele foi lá e deu outra dica, ou seja, ele estava alertando, ele estava falando, estava sendo o mais claro possível, impossível. E aí ele falou assim: não, aquele que comeu comigo no mesmo prato é o que vai me trair. E aí começou a apertar pro lado de Judas, né? E aí, uma coisa que é muito profunda aqui que Jesus está falando, é como está escrito, ou seja, Judas entregando ou não entregando ia acontecer, porque já estava escrito, tá? Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, ou seja, era melhor nem ter nascido, porque ia ficar ruim para ele. E aí, Judas então disse: com certeza não sou eu, mestre. Será que sou eu, mestre? E aí Jesus, na maior simplicidade, na maior clareza, ele disse: sim, é você. Ou seja, a clareza de dizer: sim, você é responsável também pelas suas escolhas. Você poderia ter escolhido diferente, poderia ter sido qualquer outra pessoa para fazer esse serviço, mas você permitiu ser conduzido por aquilo que estava dentro do seu coração, pelo achômetro ou por qualquer sentimento que tomou conta do coração de Judas. E naquele momento, Jesus sabia que Judas ia fazer aquele ato. Então, a culpa que carregava Judas, Jesus já sabia, porque Jesus ele sabe do tempo futuro. Ele sabia do que ia acontecer, já estava escrito o que ia acontecer. Mas a grande verdade ali é que conta a história que Judas se levantou e aí eles continuaram. E no momento que Jesus disse: tomam e comam, isso é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até o dia que beberei do vinho novo com o reino. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Depois daqui a gente vai continuar estudando como que aconteceu cada passo, mas o mais incrível aqui Jesus deixando claro e avisando que ele estava, que era chegada o tempo dele sair dali. Mas eu acredito que os discípulos eles não escutavam. Assim como a gente entende tantas coisas acontecendo e não entende o porquê, né? Não entende que está chegando o tempo. Está chegando o tempo que Jesus está voltando, porque tantas coisas estão se revelando já numa intensidade tão rápida. E é muito engraçado que Jesus ele dava todas as dicas para aqueles discípulos que estava chegando a hora. E nenhum deles acreditava, achava que isso era, sei lá, que ia ser de outro modelo, que ia ser de outro jeito. Eles não tinham consciência do que poderia acontecer, porque eles viram milagres acontecendo. Então, como que eles iam ver o Deus deles, Jesus, que estava ali, com todo o poder que ele tinha, com os milagres que ele fazia, se entregar daquela maneira? Então, para mim, o que a gente tira dessa passagem aqui é a primeira coisa: o tempo de Deus é o tempo dele. Ele não vai chegar atrasado, ele não vai se adiantar. O tempo de Deus é um tempo precioso dele. O tempo de Deus é um tempo no qual está tudo escrito. E nós precisamos somente fazer a nossa parte. Por isso que nós precisamos cuidar do nosso coração, para que informação errada não aconteça no nosso caminho, para que informação errada não tire a gente do nosso foco. Quanto mais eu tenho o meu coração limpo, quanto mais eu tenho o meu coração precioso, limpo, cuidado, mais eu estou com o meu coração alinhado àquilo que Deus tem para minha vida, aquilo que Deus tem para mim. Então, por isso que a gente fala tanto aqui de você alinhar espírito, mente e corpo todos os dias, porque quando eu cuido do meu coração, eu cuido daquilo que eu estou carregando, eu estou cuidando das próximas decisões que eu vou tomar. Com certeza o coração de Judas estava cheio de questionamentos ali. Ele estava ansioso para ter uma revolução ali, ele carregava no coração dele raiva, sentimentos ruins em relação a toda a situação dos romanos contra aquele povo. Então ele tinha ali uma indignação muito grande que ele
carregava com ele, e acabou sendo ele, aquele que foi lá e entregou Jesus. Se não fosse ele, teria sido outro, mas estava escrito que ia ser entregue, estava escrito que ia acontecer daquela forma. E quando Jesus ele olha e fala, isso é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. A partir dali, a partir do momento que Jesus é crucificado, começa a surgir a nova aliança, no qual ele entrega todo o seu sangue derramado por nós. Então, o que é essa nova aliança? A nova aliança, gente, é esse momento que Jesus fala o seguinte, a partir de agora vocês estão livres, a partir de agora eu estou derramando todo o meu sangue precioso na cruz por cada um de vocês. Os seus milagres já estão sobre vocês, a conexão com o Espírito Santo, o acesso está liberado, porque durante todo aquele tempo aquele povo não teve acesso por conta da queda do Adão. E aí quando Jesus ele passa por todo esse processo é para resgatar esse povo. E aí ele fala aqui uma coisa muito especial, ó. Eu digo que agora, isso é meu sangue que será derramado em favor de muitos. Ele não fala que é em favor de todos, mas em favor de muitos. Quem são esses muitos? São aqueles que são os filhos de Deus. Então, aqueles que são filhos, eles vão ser resgatados, vão ser puxados, vão ser tocados de alguma maneira. Por quê? Porque o sangue já foi derramado por aqueles. Então, quando a gente fala que tudo já foi feito, é por isso. Não há nada que você possa colocar de troca. Não há nada que você pode colocar em seu benefício para Deus. Você pode alegrar, sim, com as suas atitudes o coração de Deus. Mas você não pode fazer uma troca. Por exemplo, eu vou fazer algo aqui para poder Deus me abençoar em troca. Não, porque quando você faz partindo desse pensamento, desse princípio, você está simplesmente querendo barganhar com Deus o seu milagre. E o seu milagre já foi vencido, já foi entregue sobre a sua vida na cruz. Então, quando você tem entendimento disso, você entende que você tem que se posicionar no seu lugar. E não há nada que você possa fazer humanamente fazendo que vai ser maior do que o sacrifício na cruz. Do que Jesus fez na cruz por cada um de nós. O amor derramado por cada um de nós é impossível ser medido, é impossível ser trocado. É óbvio que boas ações, a maneira com que você vive, a maneira com que você se dedica à obra, ao reino, tudo isso, óbvio que alegra o coração de Deus. Mas isso não é nada mais do que a nossa obrigação. Eu não estou aqui todos os dias 6 horas da manhã em troca de alguma coisa, pedindo algum benefício a Deus por isso, ou entendendo que eu vou ter mais sucesso em alguma área da minha vida, porque eu estou aqui estudando com vocês a palavra e todos os dias a gente está aqui no momento de oração. Não, isso é para que eu esteja perto dele, isso é para que eu me sinta, é para que vocês possam abrir os olhos de vocês e entenderem que é possível sim estar mais próximo, é possível sim haver uma intimidade maior com Deus, Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, independente de qualquer coisa, independente de como a minha vida vai estar. Por quê? Porque a gente não pode pensar que, porque se eu tô aqui fazendo, Deus vai estar me dando mais. Não, muitas vezes ele vai estar te dando mais trabalho, né? Porque você tá obedecendo, ele vai te entregando mais coisas para você fazer, vai te chamando para mais coisas, para mais funções. Porque você tá mostrando que você é uma pessoa que entrega. Agora percebe, nós precisamos entender que não há barganha com Deus. Não há barganha. Já foi criada uma nova aliança. Por isso que existia a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança era conduzida pelos mandamentos. A nova aliança, ela se resume a Jesus, ao amor de Jesus, a amar a Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai amar a Deus acima do seu trabalho, você vai amar a Deus acima do dinheiro, você vai amar a Deus acima da sua família, você vai amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a nova aliança, ela começa a surgir aqui de forma muito clara quando Jesus começa a explicar sobre isso aqui na Santa Ceia daquele dia, que foi a última ceia. Então que a gente possa começar a ter essa consciência que eu não posso barganhar com Deus. Eu não posso falar assim, olha, eu vou jejuar X dia para que você me dê tal coisa. Aí você tá falando assim, todo o sacrifício da cruz não valeu de nada. Você tá falando assim, olha, Jesus ter sido crucificado, morto por mim, não valeu de nada. E aí, quando você entende, Grace, então por que o jejum? O jejum é para você
estar mais, você sentir melhor a presença, para que o seu corpo, para que você esteja no governo do seu corpo, para que você espiritualmente esteja mais alinhado. Não significa que é uma barganha, não significa que é uma troca, e a gente não vai entrar nesse tema agora porque é muita coisa. Mas eu quero falar para vocês que vocês possam ler e refletir sobre a palavra de Mateus 26, de 17 ao 30. Eu espero que vocês, de verdade, aprofundem naquilo que vem sobre a nova aliança. Daqui para frente a gente vai começar a entrar em umas partes da Bíblia que eu estava muito ansiosa para a gente começar a falar sobre isso. Porque aqui a gente vai começar a viver muitas histórias. A Simone está falando, eu também faço jejum, Simone, mas não para barganhar. A gente não faz jejum para uma troca. A gente faz jejum para que nós possamos estar com a nossa mente mais leve, com o nosso corpo mais leve, com a nossa espiritualidade mais afinada, para que a gente possa escutar a direção de Deus. Então, a gente vai falar sobre isso em outro momento. Mas o que eu quero falar para vocês é que nós possamos entender o amor de Deus e o que aconteceu naquele dia na Santa Ceia nada mais mostra aqui, nada mais prova, nada mais direciona aqui. Jesus, ele já sabia exatamente o que ia acontecer. E Jesus, ele não quis, naquele momento, fingir que ele não sabia. Ele sabia. E por isso que no meio daquela situação, ele foi claro e assertivo. Ele falou assim, tem um no meio de vocês que vão me trair. Ou seja, ele mostrou que ele sabia. Ele mostrou que ele sabia. Ele mostrou que ele estava consciente do que ia acontecer. Que já estava escrito o que ia acontecer. Então, trazendo isso para a tua vida hoje, para a minha vida hoje, entenda que aquilo que está escrito que vai acontecer, você precisa somente fazer a sua parte. Alguém disse aí, ó, queria ter essa força que você tem, foco e dedicação. Adriana, eu entendi a quem eu sirvo. Eu entendi aquele que me conduz. E essa força, durante muito tempo, foi uma força da Grace, sim. Foi uma força que me emociona até falar isso pra vocês. Foi uma força que eu tirava uma força da onde muitas vezes não tinha. Era uma força do braço, era uma força de fazer, uma força de me provar, era uma força da Grace. E há 3 anos eu experimento de uma força que realmente é a força do Espírito Santo agindo na minha vida. E quando eu olho para tudo isso, eu entendo que essa força, ela pode ser sua sim quando você já entende que você precisa ser disciplinado. Mas aquilo, a conexão e a frequência que te impulsiona, ela pode ser muito maior. É isso aí. Alguém tá falando aqui. Nova aliança se resume em graça, de graça acrescentado. A Tayla. Não se resume em graça, tá? A nova aliança, a graça dentro da nova aliança é só uma porçãozinha pequena. É muitas outras coisas. A nova aliança não é o que o povo fala por aí da ideia da graça, não. A graça, da teologia da graça. Não, a graça, sim, existe. Deus faz sobre a tua vida o tempo todo. Porém, a graça é somente uma porção da nova aliança. E é sobre isso que vocês precisam aprender. Nós precisamos fazer a nossa parte. Alguém escreveu aqui, ó, não me sinto amada por Deus. Janaína Goulart. Janaína, eu vou te falar uma coisa. Eu consigo já identificar o porquê que você não se sente amada por Deus. Primeiro, provavelmente você tem um bloqueio com o seu pai, tá? Quando a gente sofre uma disfunção de identidade, por algum motivo, aqui na Terra, quando a gente sofre alguma coisa com o pai, com a figura paterna, com o pai físico, pai que você teve na sua vida ou não teve, né? Você passa a ficar distante daquele amor de Deus. Por quê? Porque na tua mente você mesmo assemelha no seu subconsciente. E aí, provavelmente, como você sente sobre Deus é como você viveu alguma experiência com seu pai, tá? Então, observa se talvez você não viveu algum momento que você se sentiu abandonada ou rejeitada. Algum momento, às vezes na criação, às vezes que teu pai até fez sem estar tendo aquela intenção, mas você sentiu daquela forma.
E isso hoje reflete em como você sente o amor de Deus. É por isso que muitas pessoas que quando vão no método SSS passam por esse momento de desbloquear com o pai ou com a mãe, de tirar, de perdoar, de ressignificar aquela história, e aí passam a sentir a presença, o toque, o amor de Deus de uma maneira incrível. Aqui, como fazer para ter essa força maior? Primeira coisa é a história, né? A minha história, ela me formou muito forte, né? Eu precisei ser forte para sobreviver, precisei ser forte para muitas coisas, mas a força, ela vem de você manter o seu coração limpo em um alinhamento entre espírito, mente e corpo, tá? Isso traz posicionamento, isso traz identidade. A Tereza já escreveu aqui, ó, Campinas, 15, 16, 17 de setembro. Vai ter o nosso próximo encontro para você destravar a tua mentalidade, para você desbloquear a tua mente, para você ativar a sua identidade, para você ativar esse eu que tá aí gritando dentro de você, essa pessoa que você nasceu para ser e que você às vezes vê que tá tão distante da vida que você tá vivendo. Então eu quero te convidar, se você ainda não foi no Método SSS, o próximo é em Campinas. E quem foi tá indo de novo, né? Carla Romani, né? Tereza Garrido. Então vai ter agora o Exército Oficiais de Imparáveis número 18.0. E eu quero convidar você que tá aqui nessa live para estar lá com a gente. Vai ser 3 dias de alto impacto. 3 dias de alto impacto para romper medo, para romper crenças, para limpar esse coração, para que você possa performar da maneira que você nasceu para performar. Agora, gente, eu preciso fechar a nossa live. Vou correr aqui para a mentoria Meta 23, onde o Reinhard vai entrar e vai entregar um conteúdo incrível para todas as pessoas da mentoria Meta. Reinhard foi a pessoa que me entregou a profecia do SSS. E eu sou grata todos os dias pela vida dele, por tudo que ele já me ensinou. E hoje ele vai ensinar de forma exclusiva ao pessoal do Meta 23. Então você que é do Meta, que faz parte do Meta 23, já corre para pegar seu link, já entra para a sala do Zoom, que hoje a mentoria vai ser sobrenatural. Eu tenho certeza que você vai amar, tá bom? Beijo no coração, gente, e até amanhã, 6h12. Vou correr pro Zoom agora. Um abraço, bora! Dia lindo para vocês!